Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa. Hoje conversaremos com nosso amigo Caliban Calitz, que responderá perguntas sobre a terceira revelação. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado pelo convite. Caro Caliban, tenho escutado de alguns ouvintes que o espiritismo de Allan Kardec, que você cita tanto aqui, não tem nada de novidade. Segundo a opinião deles, que reflito aqui em minha pergunta, no campo religioso, o espiritismo se considera abertamente uma doutrina cristã e com isso só repete do que já se conhece da Bíblia. Claro que com alguns conceitos extras, mas que também já são conhecidos do hinduísmo e do budismo, por exemplo. No campo filosófico, continuo, as ideias principais do espiritismo já foram expostas antes por Sócrates, Platão e muitos outros. Enfim, no campo científico, digo que nem podemos considerar nada, pois o espiritismo não está nem autorizado pela ciência oficial para emitir opiniões nesse campo. Qual a sua opinião sobre esse tipo de observação? A minha opinião é que o espiritismo, então, ele não deveria existir, seria isso, né? Diante dessa bateria de objeções ao espiritismo, então ele não faria o menor sentido, né? É o que tentam assacar contra essas ideias, né? As ideias do espiritismo de Allan Kardec, né? Eu acho que são todas elas insensatas, essas objeções, porque, evidentemente, se você considerar sob o ponto de vista religioso, no ponto de vista religioso, o espiritismo de Allan Kardec, ele adota os conceitos ético-morais do cristianismo. Quais são esses? Igualdade entre todos, fraternidade, a prática da caridade, né? Do amor ao próximo. Então, pelo fato de esses conceitos eles já terem sido expendidos pelo cristianismo, e podemos até dizer que não foram inicialmente pelo cristianismo, no próprio mosaísmo, já a doutrina cristã está lá bastante explicitada, em germen, tem todos os conceitos, inclusive o famoso ama ao próximo como a ti mesmo, que muitos pensam que originalmente tenha sido dito por Jesus Cristo, mas não foi. Isso está na lei judaica, né? Esse ama ao próximo como a ti mesmo. Então, o espiritismo, do ponto de vista religioso, realmente ele não vai reinventar a roda, essa é a verdade. Ele vai, de acordo com o próprio conceito que está no Evangelho, né? E o Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um escriba, né? Que retira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Evidentemente, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Isso já houvera sido dito na sabedoria grega ou de outros povos, né? O que significa o fato de já ter acontecido? Significa que faz parte da lei natural. Então, nós deveríamos, então, o quê? Rejeitar a lei natural? Ah, não, mas para que fazer uma nova doutrina se já existe no campo religioso isso que foi dito? Ah, para que fazer uma nova doutrina se em filosofia os conceitos já existiam? Por que fazer uma nova doutrina se, em termos científicos, né, tudo que ele fala está fora do seu campo
de domínio, segundo dizem, né? Nós vamos tentar divergir dessa maneira de ver, né? Então, a construção da verdade, nós podemos comparar a um edifício de muitos andares, em que cada um tem uma tarefa na construção desse edifício. Nós temos, por exemplo, a parte das fundações, que talvez seja a parte mais importante numa construção civil. Nós precisamos saber se o solo onde será erigido um edifício de não sei quantos andares, ele estará preparado para resistir a todas as forças que estarão em jogo durante todo o tempo da sua existência. E nós também sabemos que não é apenas fundação, nós temos depois o erguimento, né, da estrutura de cimento armado, da estrutura que vai sendo colocada sobre essa fundação que se pressupõe sólida, né, para resistir aos embates do tempo. Foi exatamente o que aconteceu com o Espiritismo, e nós dizemos assim que nós nos aproximamos da parte superior desse edifício. Logicamente que o trabalho de outros, o trabalho de antanho, deverá necessariamente e obrigatoriamente ser aproveitado. Seria uma insensatez nós começarmos do zero cada coisa no mundo. E no mundo a gente sabe que em qualquer ramo do conhecimento não se começa do zero. Há sempre alguém que trabalhou antes naquela ideia, ou numa ideia semelhante, numa ideia parecida. A invenção do aparelho de televisão, por exemplo, de televisor moderno, foram o quê? Dezenas de trabalhadores, de pesquisadores, e nós sabemos que antes desses aparelhos de televisores, né, nós tivemos o rádio. E para isso nós precisamos conhecer, ter a teoria antes, para nós entendermos, nós precisamos antes da eletricidade, do eletromagnetismo. Ora, seria uma coisa muito curiosa, né, para não dizermos assim, bastante esquisita, né, que a cada momento a gente pretendesse jogar ao chão tudo que já foi feito e começarmos, como dizem aí, do zero, né? E não seria do zero, na verdade, né? Porque ficaria na memória aquilo que já foi feito, né? Então, pelo fato de o pensamento de Sócrates e Platão, desculpe, já ter trazido alguma coisa no sentido semelhante ao que o Espiritismo traz, também não quer dizer que Sócrates e Platão tenham sido absolvidos pelo conhecimento da humanidade, pelo fato de muita coisa que está na doutrina espírita, ela ter estado presente em outras culturas, também não quer dizer que houve um processo de organização, um processo de junção das peças semelhantes. Porque muito do que existe nas crenças anteriores ao Espiritismo está envolto num véu de mistério, muitas vezes perdido em alegorias, está subentendido na interpretação de contos, e assim no Talmud hebraico, né? Está preso nas cortinas indevassáveis da ciência iniciática. Ou seja, falar que o Espiritismo ele não tem uma função no mundo moderno é uma afirmação bastante injusta para com Allan Kardec. Porque esse trabalho de coesão entre todas essas ideias, se tem coisa que o cristianismo falou, se tem coisa que os filósofos disseram, se tem coisas da ciência que já se sabia,
Mas por que não se unia tudo isso numa corrente de pensamento científico, filosófico, de consequências morais? Isso não existia. Nunca houve, antes de Allan Kardec, quem tivesse tido sucesso em algo semelhante. Talvez nem a ideia existisse. Então, nós vemos, por exemplo, doutrina de Lavater, nós temos outras doutrinas, né, dos magnetizadores, né, mas não era o Espiritismo. Né? Então, o Espiritismo ele tem, sim, uma ideia e uma proposta nova. Em primeiro lugar, de desmitificar a religião, de sair do campo interpretativo das alegorias, que é sempre impreciso, sair dessa região de sonho e calcar os pés numa realidade objetiva. Por isso que Allan Kardec ele fala que o Espiritismo é uma ciência experimental, uma ciência que vai surgir não de uma idealização, mas do exame de todos os fatos observados por meio desta nova ciência. Então, diz a ciência, o Espiritismo ele não faz parte da ciência, não está autorizado a falar da ciência. E nós vamos retrucar isso. Nós vamos dizer, né, nós vamos dar uma invertida, né, como dizem hoje. Né? Vamos dizer o seguinte, que é a ciência que não está autorizada na sua metodologia a falar da ciência espírita. Porque se ela não utilizasse dos parâmetros dos quais se utilizou Allan Kardec na constituição dessa nova ciência, e é uma nova ciência, porque é uma ciência diferente, porque nós estamos lidando em espiritismo prático com inteligências incorpóreas. Nós não estamos lidando com elementos químicos amorfos. Nós não estamos utilizando de campos magnéticos das frequências que nós conhecemos. Nós estamos falando de outra coisa. Então, pelo contrário, né, na nossa invertida, nós vamos dizer que é a ciência que não está autorizada a opinar nesse novo campo para ela. Ela tem que ter humildade de reconhecer que é um novo campo diferenciado. Da mesma forma, na questão religiosa, se as religiões houvessem dado conta de suas propostas, nós não teríamos o Espiritismo. É porque não deram conta. Quando a gente constrói um edifício, né, esse edifício da revelação, quando os homens, é melhor dizendo, constroem, né, nós sabemos aí que existem partes desse edifício que, ao longo da sua existência, se deterioram. Nós sabemos aí que vergalhões expostos, né, à atmosfera vão se corroer. Por mais fortes que sejam, mais resistentes que sejam, eles vão terminar por se corroer. Então, se você quiser manter o edifício em pé, de tempos a tempos, periodicamente, você terá que fazer a troca de alguns materiais para que esse edifício se mantenha rígido, para que ele se mantenha saudável, para que ele se mantenha em pé. Porque não se constrói o edifício e se larga ao tempo esse edifício. Ele precisa ser polido, precisa ser pintado, precisa ser restaurado, né? A palavra que nós vamos falar é isso, né? Há necessidade da restauração, porque muitos edifícios eles se desviaram das suas primordiais finalidades. Um exemplo foi o próprio cristianismo. O cristianismo começou com se você vai ler os Atos dos Apóstolos, você vai ver que o cristianismo primitivo ele era uma
tinha uma proposta de fazer-se uma comunidade em que não existissem os bens particulares. E depois, ou posteriormente, nós verificamos no que deu, né? A famosa simonia, né? O comércio das coisas sagradas, o que vai gerar a reforma protestante, né? Que é uma tentativa de restauração também nesse edifício, que ele ameaçava ruína e queda, né? Então, o edifício do cristianismo, ele se deteriorou ao longo do tempo. Foram muitos e muitos séculos, né? E nós observamos que no início, mais próximo das ideias do seu fundador, né, do Cristo, esse edifício estava mais atraente, né? Depois começou a se aparecer como uma casa velha, abandonada, e quase irreconhecível. De maneira que, se nós chegarmos no centro da Idade Média, esse edifício está totalmente deturpado. Ele está totalmente, como dizem, as moscas, né? Tornou-se morada de malfeitores. Esse edifício, né? Ele impunha medo. Não era mais aquela casa cativante do início que acolhia o pensamento do sofredor da terra. Nós tínhamos a constituição de fortunas incalculáveis sobre a fé dos incautos, né? Então, eu acho que é uma injustiça que se assaca contra o espiritismo de Allan Kardec, né? A gente fala assim, mas é chover no molhado, né? O espiritismo é óbvio que é de Allan Kardec, né? Porque o espiritismo de Allan Kardec não é de Allan Kardec, né? Como dizem, né? É o espiritismo dos espíritos, não é verdade? Mas para que não nos confundam, nós falamos, né? É o espiritismo dentro da proposta da codificação de Allan Kardec. Então, realmente, ele não inovou, mas ele trouxe uma nova versão. E tudo na vida tem versões, não é verdade? Você lança a primeira versão de um aplicativo, ele atende durante um tempo, depois você precisa lançar a segunda versão, e depois você vai lançar a terceira, e chega um ponto que você até abandona as versões e começa um modelo totalmente novo. Né? Não é assim que acontece? Pois bem, significa que lá para trás as coisas não eram importantes? Não. É evidente que o trabalho dos que vieram antes é de suma importância, mas é preciso dar aquela repaginada, como dizem, né? Preciso repaginar. E isso só o Espiritismo pôde fazer por ocasião desse advento da chamada codificação kardeciana. Caliban, é comum escutar dos espíritas chamados kardecistas que a doutrina espírita é a terceira revelação, seguindo o mosaísmo, a primeira, e o cristianismo, a segunda. Você concorda com essa opinião? Não é muita pretensão da parte deles? Eu concordo e não concordo. Tá? Eu concordo que seja, depende da maneira, né? Porque na vida é sempre assim, né? Você fala, você é a favor dessa ideia? Mais ou menos, né? Um tanto. No sentido de que o espiritismo ele é a consequência do pensamento filosófico religioso, do mosaísmo e do cristianismo, eu acho que não padece nenhuma dúvida. Não existe nenhuma dúvida sobre que existe um elo, né, concatenando essas três ideias. Isso é evidente, eu diria até que não precisa nem de demonstração, mas vamos lá. Né? É preciso que se entenda que o objetivo do mosaísmo, né,
no bojo da ideia mosaica, nós tínhamos a noção da divindade. Ah, mas os outros povos eles já tinham divindades e tudo, né? Todos os povos tinham. Mas a primeira vez que vai surgir na história com Moisés, né? Ou vamos falar assim, né? Com Moisés e seus antecessores, né? Porque ninguém inventa a roda sozinho. Então tem Moisés e os seus antecessores no povo hebreu e fora do povo hebreu também, e que vão perceber que as noções sobre a divindade, sobre a teologia, eles não refletiam exatamente o que é essa ideia. Então, esse Deus que vai aparecer no Antigo Testamento é o Deus que ele interfere na vida humana, falando com as pessoas. As pessoas veem esse ser ao longo da história hebraica, né? E Deus falou com Moisés, né? E quando falou com Moisés no Monte Sinai, segundo a tradição, né, da sarça ardente, aquela visão, né, que Moisés abaixou os olhos, né, segundo está o texto lá, abaixou os olhos, porque o fulgor era muito grande, né? E ele, então, ao olhar para a voz, né, que era assim, né, e ele disse assim, a voz disse, vai e diga ao povo, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés logo, né, falou assim, mas o que eu vou falar para o povo? Quem é você? Eles querem saber, eles vão perguntar qual que é o seu nome. Como é que você se chama? Ou como é que nós podemos chamá-lo? Né? E aí veio aquela famosa, né? Eu digo famosa porque foi a tradução que foi mais utilizada, que é dizer a eles que eu sou o que sou. Dizer ao seu povo, né? Eu sou o que sou. Bom, na tradução correta do hebraico, né? Segundo as informações desses canais de YouTube aí, então tem um canal de uma moça muito simpática, né, que é a Aline, né, em Israel e tudo. Ela disse que a tradição correta, que esse tempo verbal do hebraico, não esse verbo sou ali, não existe aquele verbo específico daquele texto lá, né, do Êxodo, né? Ele não existe no presente do indicativo. Ele só existe, curiosamente, no passado ou no futuro. E esse texto estaria no futuro. Então, ao invés de eu sou o que sou, seria eu serei o que serei. Né? Eu serei o que serei. E a explicação dessa Aline, né, foi que, segundo os rabinos, isso é para dar a ideia da eternidade deste Deus. Ele sempre será, não apenas é nesse momento, não. O que vai bater com os conceitos já expendidos nesse canal a respeito da intemporalidade desse Deus. Então, ninguém havia até aquela época do Moisés ousado chegar a esse tipo de conceituação. Uma novidade. É um Deus invisível, ele não era de pedra, ele não era de pau, né? Ele não era um bicho, ele não era um trovão, ele não era um raio, ele não era uma tempestade, ele era o quê? Ele era uma voz. E se nós focarmos nisso e depois percebemos, pular e tudo, nós vamos ver que o cristianismo ele também tem essas vozes, né? Viram fulano de tal, não é isso? E o Espírito apareceu, e o anjo Gabriel falou isso, e não sei quem falou aquilo, né? E Ananias viu Jesus, e Paulo viu Jesus. Então nós vamos ver esse fenômeno das aparições
ser bastante semelhante ao que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? E o que é isso? Isso é o espiritismo. Se nós observarmos depois, né, os espíritas, né, vendo as aparições espíritas, né, e essas aparições, e essas vozes, e essas, no caso do livro dos espíritos, né, essas forças desconhecidas escrevem os livros da codificação. Então, nada mais parecido com os 10 mandamentos. Se você observar, né, a diferença está que os 10 mandamentos foi feito uma tábua de argila ressecada, né, e que a codificação kardeciana foi feita num papel e lápis, né? É a única diferença. Mas esse sobrenatural, vamos dizer, essa aparição, ela está presente nesses 3 troncos, vamos falar assim. Então, sob esse ponto de vista, o Espiritismo é, sim, uma terceira revelação das mesmas coisas. Agora, isso, por que eu falei que sim e não? Né? Não, porque isso não é uma coisa exclusiva do Espiritismo, ou não deveria ser exclusiva do Espiritismo. Né? Outras correntes filosóficas e religiosas poderiam ter chegado às mesmas conclusões que o Espiritismo chegou. Mas o que aconteceu? Não chegaram. Nós vimos aí a manutenção das velhas e tradicionais religiões do Oriente, né, que ficaram lá presas naquilo. Por exemplo, o islamismo ficou preso lá na montanha com Maomé, na verdade. Ele andou, ele deu mais um passo além daquilo? Que eu saiba, não, né? Até a semana passada eu estava vendo lá, a Copa do Mundo vai ser num país lá de língua árabe, né? E é proibido manifestações homossexuais naquele país, né? Sob pena de prisão e pena de morte. Andou? Não, não andou, né? Não andou, está lá parada ainda e tudo, né? Mas poderia ter andado? Poderia. Poderia sim ter avançado, né? Avançou? Não, não avançou. O catolicismo descobriu muitas outras coisas. Houve outras versões, outras repaginadas do catolicismo. Houve tentativas. Elas foram bem-sucedidas? Não, não foram bem-sucedidas. Ao longo da história, a história ela é bastante explícita com relação a isso, mas vamos ver os movimentos, por exemplo, dos cátaros sendo massacrados, dos anabatistas e tantos outros, né? Os reencarnacionistas, os que se põem em comunicação com os espíritos. Mas vamos ver a supressão sistemática das minorias. Então, chegou-se ao ponto em que aquele edifício, né, ele estava realmente quase caindo. Estava quase em ruínas, né? Quando se principiam as reformas, né? Que são necessárias. As próprias reformas, muitas vezes, elas têm que ser reformadas. Até as reformas têm que ser reformadas, né? Então, por isso que eu digo que não é uma coisa estanque no tempo, parado, entende? Congelado no tempo, não. Caberá aos espíritas, né, que façam sempre essas progressividades dentro da doutrina do espiritismo para que esse edifício também não fique velho, para que ele também não ameace cair, né? Para que não se torne habitação de animais selvagens, e não se torne habitação de plantas rasteiras, né, dentro desse edifício, que todo edifício precisa ser bem cuidado, né? Então, sim,
não posso negar para responder de forma mais organizada a sua pergunta. Há um elo inegável entre essas três ideias, né? De onde não achamos problema nenhum em dizer que seria o terceiro momento dessa ideia, né? Por outro lado, há a possibilidade aberta a todas as outras crenças, inclusive as crenças não cristãs, de que também se aproximem e façam a revisão dos edifícios de suas crenças, para que essas crenças não fiquem enrugadas com o tempo, não fiquem moradas de espíritos atrasados, né? Não sei se a minha resposta foi a que você estava esperando, né? Mas é sim, é a terceira revelação. Mas não vamos nos envaidecer por causa disso, né? Tá certo? Não vamos nos envaidecer e ficar falando e abrir a boca, né? Para falar isso, que nós estamos com a verdade absoluta e única. Pelo contrário, né? Nós conceituamos a codificação kardeciana, na nossa maneira de ver, como o início do contato com a esfera, o início do contato organizado com a esfera invisível. Início, né? Não é o fim, não. Início. Muito bem. Dada essa sua resposta, Caliban, você acha então que o catolicismo e as religiões provenientes da reforma protestante são mesmo necessárias? Não contém elas mais erros do que verdades? Pois é, né? Então, muitos poderiam falar assim, então vamos acabar com o protestantismo, né? Vamos acabar com o catolicismo, né? E dirão outros, né? Vamos acabar com o mosaísmo, vamos acabar com o islamismo, né? Vamos acabar com tudo errado, né? Isso é uma maneira bastante simplista, né? De tentar ver as coisas, né? Lógico que existem erros e verdades em todas as coisas, é evidente. Isso faz parte do processo evolutivo, a existência de erros na presença de verdades. Toda coisa, né? A luz, ela não vem aqui na Terra senão acompanhada pela noção da escuridão. Luz e trevas se digladiam desde que o mundo existe. É lógico que nós acreditamos na vitória do progresso, né? Agora, o que nós diríamos de uma pessoa que, tendo cursado lá o ensino fundamental, numa bela escolinha da sua infância, e que tivesse tido aquela professorinha carinhosa, né? Que ensinou as primeiras letras, e o que nós diríamos se, de repente, eu, por não precisar mais daquela escola, eu passasse o trator por cima dela? Eu não preciso daquela escola, né? Isso seria uma coisa boa? Uma coisa inteligente? Seria uma coisa justa? Não há outros que precisam das escolas pelas quais nós já estudamos, não? O que diremos, o que diríamos se nós pegássemos as nossas roupas, os nossos pares de sapatos, que já não nos cabem em nossos pés, e nós atirássemos esses vestimentos, esses sapatos, no fogo? Não existirão outros que precisarão de calçá-los? Não, não haverá outros que poderão usar esses vestidos que nós já vestimos? Então, pelo fato de o sapato hoje não me caber no pé, pelo fato de que eu não poderia me sentar para ouvir as primeiras letras da mesma querida professorinha, né, do curso de ensino fundamental, eu vou dizer que não foi necessário para mim? Eu vou dizer que aquele vestido não me serviu, que não me foi útil, que não me livrou do frio,
que não protegeu meus pés, aquele calçado. Então, quando nós respeitamos, né, todas as manifestações do pensamento, nós estamos dando uma prova de gratidão. Então, para trás, né, as escolinhas pelas quais nós passamos, né, nós já estivemos lá, né, nós já vimos as coisas por aquelas janelas, nós já vimos a realidade daquela forma. Hoje não vemos mais da mesma forma, mas nós sabemos que já estivemos lá. Pelo fato de, para nós hoje, conter mais erros do que verdades, não quer dizer que ainda não contenha verdades necessárias para todos, que ainda não passaram pelas experiências de observar uma janela mais ampla. Né? Então, o catolicismo e as religiões que vieram da Reforma, né, elas cumprem a sua finalidade como aqueles nossos velhos brinquedos ainda cumprem as suas finalidades nas mãos de crianças mais pobres, né? Não é verdade? São úteis para elas, né? Então, perceber isso é uma demonstração de entendimento. Que nós observamos, quando nós falamos, nós estávamos falando sobre a questão da terceira revelação aí do Espiritismo, né? Perceber que o progresso das ideias, ele é contínuo, ele é progressivo, ele é permanente. Isso a gente tem que perceber. Então, essa percepção de que hoje é erro, ontem nós achávamos que era verdade. Aquilo que hoje nós achamos que é erro, né? E não precisamos voltar nas encarnações anteriores, não, para poder chegar a essa conclusão, né? Nesta vida mesmo, nós já mudamos de ideia sobre vários assuntos, né? Porque nos foi mostrada a coisa de uma maneira mais razoável, de uma maneira mais complexa, mais ampla, e nós, então, mudamos de ideia. Significa que nós vamos pegar nossas ideias anteriores e paçocá-las e jogar na lata de lixo, na lixeira? Não. Aquelas ideias ainda são úteis, né? Para você chegar a estudar física quântica, né? Palavra bacana, né? Você tem que ter estudado lá a física clássica, né? Senão você não vai conseguir fazer o link do entendimento, né? Então, lógico que a simples aritmética, ela foi a base, né, da mais avançada máquina da nossa era moderna, né? Então, nada de desprezar, não, pelo contrário, né? Agradecer. Agradecer por ter passado por aquelas escolas. Agora, tem algumas escolas, como eu disse, que viraram escolas do mal. Esse ponto que a gente tem que chegar, né? Aí chegou um ponto que tem algumas escolas que foram bacanas, né, durante todo o nosso aprendizado, mas se tornaram redutos de salteadores, de vilões, de bandidos perigosos, né? É o que acontece hoje em muitas facções do cristianismo, não é verdade? Não vamos mentir para nós mesmos, né? Sobre essas figuras, nós não vamos citar o nome desses falsos pastores para não dar audiência para eles, né? Mas não é fato que existem esses aproveitadores da fé, né? Tem aí os homens aí vendendo plantinhas, né? Quem quiser aí vai chegar à conclusão do que nós estamos falando, né? Vendendo feijões mágicos, né? Parece a história lá do João e o pé de feijão, né? E essas pessoas, esse tipo de coisa. Tem certas casas que tem que ir ao chão, infelizmente, tá? Não dá para ficar de pé, não. Né? Essas casas terão de ter o trator do progresso, né? Colocando no chão. Tem que ser proibidos, né? de existir, né?
Porque se estão fazendo o mal, é diferente, né? Diferente daquela escolinha que nós não podemos, não cabemos mais na carteira dela, né? É diferente. Mas está lá ensinando bem, né? O beabá e tudo, né? Agora, aquelas outras que estão ensinando o ódio, que estão ensinando o rancor, realmente, né? Não faz sentido, né? Então, é preciso que a gente entenda, né, todo esse processo da revelação, né, que ela é progressiva, ela tem uma nova palavra, né, a cada época, né, tem uma nova palavra, e essa palavra precisa ser dita e precisa ser entendida, e esse edifício ele tem que ser restaurado, tem que ter um cuidado muito grande com ele, na manutenção dele, porque senão ele rui nas nossas mãos, né? Então esse é o edifício da revelação divina, né? Nós temos uma responsabilidade na conservação deles, né? Uma última pergunta, mas agora de nível pessoal. Apesar de você sempre falar do Espiritismo, Caliban, e até reconhecê-la como revelação, você deixou bem claro em outras ocasiões que você não é espírita. Por quê? Você poderia nos dizer o motivo ou é muita indiscrição de nossa parte? Eu poderei sim dizer o motivo, né? É baseado em tudo que eu falei no dia de hoje. É porque o edifício ele precisa de manutenção. Ele precisa de cuidados. Muitas vezes isso não ocorre. Aquela viga mestra, muitas vezes, lá está se corroendo. E pode ser que esse edifício, né, portentoso, né, vamos sempre lembrar que quanto maior a altura, maior a queda, né? Não é isso? Então, se o edifício ele é muito arrojado, né, que tem muitos andares, ele tem que estar preparado para os terremotos, né? Ele tem que estar preparado para tudo, né? No caso de um edifício muito grande, o trabalho de manutenção ele tem que ser diário, ele tem que ser, né? Não é de vez em quando, não. Tem uma ponte lá, não sei se é a ponte de São Francisco, que ela é pintada o ano inteiro. Quando ela está terminando, começa a pintar do outro lado para cá, não é isso? E aí daquela ponte, se ela não for pintada todos os anos, não é isso? Que é uma ponte de ferro lá, não é verdade? Ela está sendo constantemente pintada de lá para cá e de cá para lá, né? Então, esse trabalho dentro do Espiritismo, eu acredito que não venha sendo feito como deveria ser feito. Eu digo, por exemplo, porque, para ilustrar, né, é que muitas coisas surgiram da época da codificação para cá. Muitas mesmo. Então, nós não vamos ficar presos nas mesmas perguntas. E o que está acontecendo com o movimento espírita? Ele está, infelizmente, repetindo os velhos enganos do mosaísmo, das religiões cristãs, né? Da reforma, que é ficar apegado excessivamente às tradições. Excessivamente. Não que as tradições não sejam boas necessariamente, né? Lembrando-se que o homem sábio, né, o bom escriba, ele retira da sua arca, né, coisas velhas e coisas novas sempre, né? Então não é pelo fato de ser antigo que está errado. Também não é pelo fato de ser novo que está certo. Também é outro cuidado que a gente tem que ter, né? Não é pelo fato de ser simplesmente, não, é a coqueluche, como diziam antigamente, né? Quando tinha coqueluche, né? Essa linguagem minha denuncia quantos anos eu tenho, né? Então, é assim, é o modismo. Agora é assim. Eu vejo, por exemplo, fraudes espíritas, mensagens
apócrifas circulando livremente em casas espíritas organizadas. Mensagens sem fontes seguras. Pessoas que nunca leram o livro dos médiuns dirigindo reuniões mediúnicas. Negações a priori e sem maiores explicações sobre ideias respeitáveis, ideias no mínimo diferentes, que deveriam merecer maior atenção. E, principalmente, o não olhar para o exterior e as modificações do mundo nos últimos anos. Nos últimos anos, o mundo modificou sensivelmente a sua face. Muitas coisas mudaram. Hoje nós podemos falar sobre sexualidade, teremos que dobrar a nossa língua quando nós falamos sobre esses temas. Quando nós falamos sobre desigualdade social, nós temos que rever os nossos conceitos e não ficar naqueles conceitos surrados de que isso deve continuar. Enquanto nós assistimos o mundo, né, no processo de acumulação de bens, que só tem como finalidade levar à desgraça, né? Essa é a realidade. Se nós nada fizermos quanto a isso, ficarmos sentados na nossa poltrona da reencarnação, dizendo que está tudo certo no lugar certo, e não está, né? E enquanto isso a viga mestra do edifício lá vai se corroendo, é perigoso. Então eu diria a você o seguinte, que eu gostaria que o Espiritismo não repetisse os erros das suas ideias antecessoras. Gostaria mesmo. Mas não é o que não é o que os meus olhos estão vendo. Eu estou verificando realmente essa degradação paulatina dos valores que levaram Allan Kardec a ditar essa nova ordem. Então, hoje, o que está sob perigo é o próprio Allan Kardec. Allan Kardec está realmente a perigo, né? Porque a gente observa alguns conceitos, né? E a fuga dos temas instigantes da atualidade. Como fugir do estudo das ciências sociais na nossa época moderna sem nos tornarmos partícipes do abuso e das oligarquias? Como? Não tem mais jeito, né? Então, esse desafio, né, nós estamos aguardando aí, que não seja necessária a quarta revelação, sabe, João? Gostaríamos que não houvesse, mas o edifício está ficando muito velho, o pessoal não está pintando direito, não. Tá? O pessoal não está entrando muito bicho dentro do edifício e tem muita gente boa que está mudando desse edifício, porque não dá para conviver com um bicho, não. Então, cristão, só dizer para vocês, cristão que defende arma de fogo, precisa falar alguma coisa? E se esse cristão ainda falar que ele é homem de bem e é espírita? Como é que a gente fica? Cristão que fala em agressão, pena de morte. E se nós falarmos que tem espíritas, infelizmente, que pensam dessa forma? Eles estão estudando a doutrina espírita? A culpa foi do Evangelho de Jesus, o que fizeram com ele? Com certeza não, né? A culpa é de Allan Kardec, a culpa do Chico Xavier e tudo.
Também não, né? Mas nós temos um grande desafio, né? Nós temos que sair do mesmismo, né? Nós temos que sair do copia e cola. Temos que sair desse copia e cola. Que uma hora nós estamos nem sabendo o que nós estamos copiando. Estão circulando mensagens atribuídas a Emmanuel com erros graves de grafia, coisa que Emmanuel, né, não cometeria. E outra coisa, principalmente mensagens sem autor, mensagens sem fonte, de qual casa espírita que veio, qual foi o médium, qual livro que está. E todos os dias tem mensagens que circulam a casas espíritas e são compartilhadas por centenas de milhares de espíritas, né? Eu vi, uma coisa que me chamou a atenção foi uma palestra que eu estava a assistir, né? Tinha uma frase de Jesus lá assim, ó, dentre os nascidos de mulher não existe maior que João Batista. E o palestrante fez uma pirotecnia verbal para não falar o que estava escrito. Que João Batista era um nascido de mulher, né? O que pressupõe que devam existir, né? Não nascidos de mulher, né? Certo? É uma coisa, né? Mas não vamos falar sobre esse assunto, não. Vamos fugir desse assunto preocupante. E agora interessante é simplesmente ignorar os assuntos que não nos interessam. É a nova tática, né? Não é combater mais não, tá? Combater dá problema, né? Porque se a gente combatendo, a gente pode até terminar concordando com aquilo que a gente discordava antes, né? É não falar sobre o assunto. É colocar debaixo do tapete, tá? É não ver o óbvio que está ululando ao nosso redor. Então, por isso que eu não me defino hoje como espírita, né? Porque eu não estou muito contente com o que acontece no movimento dos homens. E não tenho preocupação com relação a isso não, João, tá? O que é importante para mim é a compreensão dessa doutrina eterna, que está sempre entre nós, de acordo com o progresso. E se não existe progresso, isso é a antítese da própria revelação. Tem que haver o progresso. E, como repetindo, não é porque é novo que é bom, não. Assim como não é porque é velho que é ruim, tá? Vamos, então, aprender a selecionar aquilo que seja de acordo com os conhecimentos mais atualizados da ciência. Sem, entretanto, deixar de dizer que a ciência precisa utilizar o método espírita para estudar espiritismo. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um programa. Gostaríamos de agradecer os nossos ouvintes pela audiência e, obviamente, ao nosso caríssimo Caliban Calides por mais uma participação aqui. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, Caliban. Até a próxima, João. Que Deus nos ajude. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!